Olá, pessoal. Sejam bem-vindos no nosso canal Vozes, Lutas e Resistência. E hoje nós estamos com uma pauta muito relevante. E eu espero que vocês venham gostar do nosso assunto e que vocês compartilhem, que vocês dêem o seu like, se inscrevam no canal. Olha, pessoal, vocês estão curiosos para saber o que está acontecendo aqui? Né, que a nossa pauta é sempre falando, né, da luta, da resistência e de dar voz às pessoas que merecem. Então, eu falo para você, não deixa de se inscrever no nosso canal, para você ficar antenado. Hoje, nós vamos falar de um assunto muito relevante. É um assunto que fala de fé, que fala de responsabilidade social. E também fala da proteção da criança e do adolescente, do ECA, da nova lei 14.811, que ela fala da proteção no seio, né, do religioso, da religião, como que deve se portar para proteger as nossas crianças. E com vocês, eu estou com uma pessoa aqui maravilhosa, é um especialista, é uma pessoa que ela, né, se doa tanto no trabalho social, como na justiça, como na ética e como no direito. Eu estou aqui com uma pessoa muito importante, que é o doutor Herbert, teólogo e pastor. Seja muito bem-vindo, pastor Herbert, advogado, uma pessoa maravilhosa, que está dentro, né, desse assunto tão relevante que é a fé e da responsabilidade social também. Então, assim, eu agradeço demais pela tua presença. Ele tem um canal pessoal que ele fala, que ele dá dicas importantíssimas, tanto para a fé, como também para o direito e pela justiça. Ele tem um canal no Instagram, né, doutor? Que ele também vai colocar lá para vocês. Seguir ele lá no canal. Vocês ficaram antenados. Não deixe de também nos seguir no nosso canal, @DR1, Jornal DR1. Então, não deixe de nos assistir. Não deixe de ficar ligado e curtir aqui e comentar, que é muito importante. Tirar suas dúvidas. Colocar o que você acha do nosso programa. E como que a fé é importante. E com vocês, né, doutor? O que o senhor poderia falar quando a fé deixa de ser apenas discurso religioso e passa a se tornar um compromisso real de responsabilidade social? Bom, gostaria de agradecer a presença, gostaria de agradecer as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Bom, quando nós tratamos de fé, justiça e o lado social, isso é muito importante, porque a igreja ela possui, né, uma função social, as religiões em si também possuem uma função social, elas estão no meio da sociedade, e quando nós tratamos de um assunto tão importante como esse, no qual a 14.811 trouxe essa modificação no artigo 59 do Estatuto da Criança e Adolescência, isso traz para a gente, para toda a sociedade, para toda a religião, o pleno exercício da função social, porque visa proteger efetivamente as crianças, visa proteger e dar garantia para que aquelas pessoas que estão envolvidas junto a trabalho com crianças sejam pessoas efetivamente capazes, idôneas para poder trabalhar com essas crianças, enquanto estas crianças estão com elas ali sob. E é muito importante, doutor, o senhor falar assim, que eu assim, fico imaginando, quem já participou, né, de cultos religiosos, de qualquer denominação, aqui a gente não está falando só da igreja evangélica, não, isso é qualquer tipo de religião. Quando você chega no seu seio, né, religioso e você deixa a criança lá, você está confiando plenamente. Então, eu chego na minha denominação, deixo meu filho lá de 2, 3 anos e confiando que está tudo certo. Mas, de repente, pode ter um algoz lá e nem o pastor sabe, nem o líder religioso sabe. Então, assim, eu acho que essa lei ela é de extrema importância, não é, pastor? Exatamente. A lei diz lá, né, que é necessário que, de forma periódica, sejam apresentadas certidões criminais daquelas pessoas que trabalham com crianças em determinadas entidades. As igrejas e demais religiões não foram contempladas por essa lei. Não existe de forma expressa na lei que as igrejas e demais templos religiosos atuem em conformidade com essa lei. Porém,
como forma preventiva, como uma forma justamente de dar uma garantia, uma legalidade, porque, como você bem citou, hoje, quando nós chegamos num templo religioso, né, a maioria possui ali lugares adaptados para crianças, para que os seus pais ali possam efetivamente ter uma atenção no culto, né, ou na sessão ali que se encontra, na reunião que se encontra. E acaba que nós deixamos os nossos filhos sob o cuidado de terceiros, né? Então, quando nós, por um momento, transferimos essa responsabilidade ali de guarda, de cuidado, nós precisamos ter a tranquilidade de que as pessoas que vão estar com essas crianças são pessoas que realmente, de alguma forma, não apresentam riscos, para que a gente possa efetivamente estar num ambiente tranquilo, prestar atenção ali na reunião. Então, o que eu sugiro sempre para os líderes religiosos é que, embora a lei ela não obrigue aos templos religiosos a cumprir essa exigência, eu sempre oriento que faça. Legal, bacana. Porque dessa forma nós demonstramos que somos ali um departamento, um setor que se preocupa não só com culto, mas que se preocupa com tudo que está ao redor. Crianças, né? Exatamente. Com o povo, né? Sim. Que é um trabalho de amor, mas que é um trabalho também que tem responsabilidade. De cuidado. De cuidado, de acolhimento. Exatamente. E assim, eu fiquei assim, muito feliz, pessoal, de conhecer o doutor e ele trazer essa pauta que até então eu desconhecia. Sim. E como muitos aí do outro lado desconhecia essa norma. E é até bom você conversar com o seu líder religioso, perguntar se ele tem esse cuidado, se ele tem essa informação dessa nova lei, né, para proteger mais as crianças, porque as crianças elas são vulneráveis, o adolescente também. E a gente vê, né, doutor, tantos casos aí de crianças que foram abusadas, crianças que foram até assassinadas por líderes religiosos. Então, assim, é um assunto muito relevante. É um assunto que nós devemos o quê? É ficar antenado. Que a criança, ela muitas vezes, ela não tem discernimento. Sim. Você pega um bebezinho, coloca de 1 ano, né, deixa lá na escolinha ou deixa lá com o líder religioso e acaba acontecendo uma fatalidade. A gente não quer isso. Exatamente. Né? Então, assim, essa pauta sua é muito importante, né, para proteger as crianças e para proteger também os adolescentes. E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, tanta violência, né? Todos os dias a gente abre o jornal, a gente abre o celular, né? E fica, né, complicado para as pessoas, né? Elas ficarem lá sem saber o que está acontecendo com o seu filho ou com o seu adolescente. Né? Então, assim, o senhor poderia falar um pouquinho, né, doutor, aonde, né, qual a sequência, como que o senhor convive, onde o senhor viveu, qual é a sua convivência, né, no seu seio religioso, da sua comunidade, como as pessoas que chegam a você, né, que tipo de pessoas são que você percebe assim, são as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade ou não? Bom, eu sou da Baixada Fluminense, né, de Nilópolis, precisamente. Me formei, sou um aluno do ProUni e consegui me formar. Fui diretor jurídico de uma grande empresa de telecomunicações a nível nacional. E desde que eu saí de lá, eu me envolvi muito com atividades sociais, né, principalmente pela minha infância, pela minha adolescência na Baixada Fluminense. Hoje eu possuo um instituto no qual a gente desenvolve alguns projetos sociais na área de esporte, meio ambiente, educação infantil. Legal. E dentro da minha instituição também, eu desenvolvi um projeto hoje de apoio a pastores e líderes religiosos que querem regularizar as suas instituições. Né? Então, hoje a gente vem trabalhando de forma gratuita. Tá? A gente só não contempla as taxas cartorárias, mas toda a parte documental, toda a parte de orientação, hoje a gente vem desempenhando junto às igrejas e junto a outros templos religiosos também. Né? Porque quando a gente fala de lei, né, principalmente nessa lei específica, a gente tem um cuidado, igual toda orientação que eu dou para qualquer líder religioso. Né? Quando você abre ali o seu templo
para poder receber pessoas, você está tratando dessa pessoa no lado espiritual, mas nós temos outras atividades que ali também contemplam. Então, essa lei, por exemplo, ela vem justamente regulamentar uma situação de perigo, né, da gente saber justamente quem está cuidando do nosso filho enquanto nós estamos na reunião. E, além disso, além dessa lei, a gente faz, né, o nosso instituto ele faz um trabalho junto aos templos religiosos de ações preventivas. Né? Muito importante. Então, o que isso significa? A lei, embora essa lei ela não seja aplicada aos templos religiosos, ela é mais aplicada a abrigos, escolas. Nós sugerimos sempre que os líderes religiosos apliquem e que, além disso, tomem outras providências também. Por exemplo, a gente sempre orienta o líder religioso a atuar com um seguro de prevenção de acidente. Importante. Porque, às vezes, a pessoa está ali assistindo a reunião, pode, de repente, se machucar, escorregar, sofrer um acidente dentro do templo, e aquele templo, com um seguro, já pode, de uma forma imediata, prestar um socorro e uma assistência àquelas pessoas. Então, hoje, o nosso trabalho ele é muito voltado na parte de instrução jurídica para as entidades religiosas. E muito importante isso que você está falando, que nessa questão de seguro, né, que geralmente escola que tem isso, né? O seguro até quando a criança está de férias, a criança é segurada. E você que está do outro lado aí, nos ouvindo, né, participando, se você está até com a intuição de abrir uma igreja ou algum complexo de religioso, né, fica bem antenado, informado, pode procurar o senhor, né, na sua rede social, né, para ter algum tipo de orientação. Né? O senhor dá essa orientação, né, de bom grado, porque é muito importante a gente colocar que a criança ela tem que ser protegida, além de ser acolhida. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor, assim, né, falando um pouquinho da fé e da responsabilidade social. Né? Quando a fé deixa de ser apenas um discurso religioso e passa a se tornar compromisso social de verdade. Porque o que a gente vê muito aí na sociedade é muitas pessoas que falam de amor, mas na hora de falar, né, da sua responsabilidade social para ajudar a sociedade a melhorar, as pessoas se esquivam. Né? Muitos só querem pensar só no povo que está dentro da igreja e esquece, ou dentro do círculo, né, religioso, aí só se preocupa com quem está lá dentro. Mas quem está lá fora? Né? Quem está na sociedade aí sofrendo? Né? O que o senhor acha disso aí, pastor? Então, hoje, né, que a religião hoje ela é um braço social do governo. Né? O que quer dizer isso? Hoje, se analisarmos, nós temos muitas entidades religiosas que entendem o seu papel para a sociedade. Né? Que é o quê? É a organização, o desenvolvimento de projetos sociais, principalmente em áreas carentes. Né? Então, a gente vê muita ação social, por exemplo, de esporte, de dança, de alimentação nas ruas. Por quê? É um papel que as entidades religiosas elas acabam desempenhando, sendo um braço do governo, de chegar junto à sociedade que o governo não consegue. Né? E aí, isso vem em outro papel social que nós desempenhamos através do Instituto, que é o quê? A parte da legalização. Muito importante. Ou de outros templos religiosos. Por quê? Porque quando a gente fala de fé e desenvolvimento social, hoje a gente verifica muitas entidades religiosas com maravilhosos trabalhos sociais sendo desenvolvidos, mas que às vezes falta recursos, falta a forma ali de realmente conseguir financeiramente executar o projeto. E isso geralmente quando chega para a gente analisar, isso acontece por quê? Por que aquela entidade não consegue, de fato, desenvolver um projeto com excelência ou com recurso? Porque, às vezes, não tem uma documentação. Então, a falta da documentação acaba atrapalhando o desenvolvimento e a execução de projetos sociais. Quando Deus criou o mundo, né, isso é independente da religião, Deus criou o mundo de forma planejada e organizada. Verdade. Então, aqueles que querem desempenhar a fé precisam também agir dessa forma.
né? E uma das maneiras de agir dessa forma é justamente poder estar legalizado para, consequentemente, conseguir captar recursos e desenvolver mais projetos. Porque até assim, né, pastor, se ele não consegue organizar a própria igreja, né, como que ele vai organizar e ajudar as famílias? Exatamente. Aí, assim, ele é um espelho, né? Então ele tem que andar certinho, tem que andar dentro da lei, tem que dar organização, que é Sim. muito importante. E assim, os programas sociais são inspirados na fé. Eles podem ser considerados uma forma legítima e de resistência, pastor? Sim. Doutor, né, também, né? Você é pastor. Sim, porque o programa social, e quando nós estamos ali caminhando por fé, né, nós estamos demonstrando justamente em fazer o bem. Né? Nós estamos ali inspirados em executar algo que está tocando no nosso coração. Né? Mas, para isso, eu repito, não adianta você ter e executar um projeto social se você não estar atenado àquilo que te dá legitimidade para executar aquele projeto. O que vai te dar legitimidade, o que vai te proporcionar recursos, o que vai te proporcionar oportunidades. Então, assim, o projeto social, baseado na fé, ele tem que ser complementado com uma legitimidade. Porque a gente que circula, né, a gente que anda muito, por exemplo, semana passada mesmo eu conheci um centro de reabilitação. Projeto maravilhoso, conduzido por uma igreja, só que falta recurso. Aí não tem como funcionar se não tem capital, né? Não tem capital. É tudo mais difícil, né? É verdade. E assim, no meu ver, né, a gente vive numa sociedade política, uma sociedade que a gente necessita, né, de políticas públicas. E assim, o seu envolvimento assim, em política, o que o senhor acha? A política ela caminha juntamente, né, com a fé, juntamente com a responsabilidade social? Como que o senhor vê essa questão de políticas públicas dentro tanto do religioso como dos projetos sociais? Então, os projetos, a política precisa... Né? Como eu citei anteriormente, os projetos, eles são, como eu posso dizer, o braço do governo. Onde o governo ele não consegue chegar, o projeto social chega. Verdade. Então, a política ela sempre vai estar atrelada a projeto social. E muitos projetos sociais hoje são subsidiados, vamos dizer assim, pela fé. Né? Então, assim, às vezes a política ela quer, de uma forma, entrar no apoio de determinado projeto social, mas existe uma limitação justamente por causa de uma burocracia. Né? Mas é uma burocracia que existe, sempre existiu e sempre vai existir. Né? Cabe a nós nos adequarmos. E o maior problema hoje é o que eu falo para todo mundo. Não adianta só a gente jejuar, orar, fazer sacrifícios e tudo mais. Se a gente não tomar uma atitude de avançar para poder se organizar, inclusive politicamente, né, para poder avançar com... Porque sem política a gente não vai conseguir, né? Exatamente. E assim, eu até vejo, na minha opinião, assim, que o povo ele tem que se preocupar mais na questão de buscar pessoas sérias, políticos sérios, que querem fazer alguma coisa. E muitas vezes, né, eu vejo que a pessoa ela olha, né, para a denominação dela religiosa e ela segue o líder religioso e vota em quem ele quer e o que ele não quer, e ela não tem, né, essa percepção que ela precisa que o político ele venha fazer coisas para agregar valores para as pessoas, para a sociedade, não só para um grupo. Sim. Né? E assim, o que o senhor acha dessa situação? Como é que é esse teu envolvimento, assim, que você lida com várias pessoas, né, diferentes, pessoas que buscam, né, se organizar, sim, e você orienta? Como que funciona, né, esse teu instituto para dar essa ajuda, né, para essas pessoas? Existem muitas pessoas boas ainda na política. Né? A gente não pode generalizar e colocar tudo no... Senão a gente estava frito. Exatamente.
Como existem muitas pessoas boas na política, existem muitas pessoas querendo ajudar. Muito importante. Implementar políticas públicas, implementar parcerias. E o que não acontece ocorre justamente por falta de organização. Por quê? Às vezes vai um político numa determinada liderança religiosa, né, consegue ali o apoio local para eleição, para votos e tudo mais, mas depois o próprio político ele fica inviabilizado de ajudar ali, de implementar, por exemplo, um projeto, acrescentar um projeto social naquele lugar, justamente porque aquela denominação ela não possui. Isso faz falta, né, doutor? Faz falta. A questão dele não ter essa informação, que para ele ajudar as pessoas da sociedade através de um instituto ou da própria a igreja, ele não consegue porque ele barra na lei. Exato. Porque ele não teve a informação que ele tinha que registrar a sua igreja, fazer um estatuto, né, normalizar tudo. Então, quando vai, tem o patrocínio até do governo, né, tem a verba volta porque ele não vai ter como provar que ele está dentro da lei, por falta de informação. Exatamente. E o doutor ele está aí para isso, né, para poder orientar e te ajudar a você legalizar a sua instituição. E isso é muito importante, porque a sociedade está precisando de institutos que eles venham fazer algo para a sociedade, né? E, doutor, nessa questão do silêncio religioso diante da violência, especialmente contra a mulher, né? Como que a igreja e os pastores, os líderes, eles lidam nessa situação? Porque eu sou raiz, eu sou da época que a mulher casa para sempre, né? Eu casei, vou fazer 38 anos de casada agora, dia 6 de fevereiro. Então, eu cresci aprendendo que mulher ela tem que casar para sempre. Mas a gente vê que está diferente. A sociedade mudou. As mulheres estão sendo agredidas todos os dias. São coisas que a gente vê, que a gente fica até assim, meu Deus, como é que um homem ele dorme com a pessoa e ele faz uma coisa dessa? E como que a igreja, como que o líder religioso ele pode orientar essa mulher para que ele não venha fugir da fé? Né? Eu lembro até daquela passagem de Jesus Cristo, quando eles falam assim, Senhor, devemos apedrejar a mulher que foi pega em adultério? Aí eles falam, né? Aí ele olha assim, se ele fala o contrário, o que vai acontecer? Se ele diz não apedreja, ele vai contra a lei de Moisés. Se ele falar apedreja, ele vai contra o mandamento dele mesmo, que era o amor. Aí o que acontece? Ele fala, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Entendeu? Então, o pastor, eu vejo hoje que ele está assim, um pouco nessa situação. Porque ele também não pode falar diretamente à mulher, separa sem ele escutar. Mas ele também pode dizer que a mulher tem que apanhar. Então, ele fica assim e ele tem que dar a decisão. O que o senhor acha disso? Deixei o senhor na fogueira, hein? Não. Até porque, o que acontece? Nós estamos tratando de lei hoje, né? Então, assim, a gente já falou a respeito da mudança no ECA sobre certidão criminal para quem trabalha no Ministério. E o assunto de violência contra a mulher hoje é um assunto que, como você falou, a sociedade se atualizou. Né? Então, hoje nós temos vários assuntos que há 30 anos, 38 anos atrás, 40 anos atrás, existiam, mas não eram tratados dessa maneira, de forma aberta. É verdade. Não existiam as leis que puniam. Né? Então, hoje nós temos a Lei Maria da Penha, né? Nós temos hoje a necessidade de conscientização, porque o líder religioso hoje, como nós estamos falando de projetos sociais e tudo mais, o líder religioso ele hoje acaba desempenhando um papel muito importante, não só de liderança religiosa, né? Ali na parte de orientação, de conselho, mas ele também precisa ser transparente. Né? Então, hoje, o que acontece? A violência contra a mulher, a violência contra a criança, são assuntos que estão, infelizmente, em evidência na nossa sociedade. São assuntos que acontecem diariamente. Pra você ter noção, eu fiz uma postagem esses dias sobre um caso, né, de um reality show que está acontecendo. E um rapaz que tentou agarrar uma menina dentro do reality show e beijar.
né? Ele foi, pediu para sair do lugar. Eu fiz uma postagem polêmica, né? Justamente indagando as pessoas qual era a opinião delas sobre esse caso. A resposta praticamente foi maciço. A resposta que efetivamente a violência contra a mulher ela tinha que ser combatida, independente da orientação que nós temos, né, do casamento ser eterno. Exatamente. Por quê? Porque é uma realidade. E aí a gente analisa. Nós temos fé, seguimos princípios e tudo mais. E aí é como numa ponderação do direito. Nós temos leis que podem ser interpretadas de várias maneiras. Mas qual é aquela lei que é... É verdade. Né? Hoje, com tantas leis, com tantas informações, com tantos acessos que nós temos, entre fé e uma mulher continuar sendo agredida dentro do seu lar, né? Como que nós devemos nos posicionar? Então, assim, se existe uma lei, e hoje existe acesso à informação, há 40 anos atrás não existia. Né? Não existia essa velocidade de informação, não existia a velocidade da internet. Então, hoje não existe mais espaço para alguém cometer um crime e falar que não sabia. É verdade. Né? Então, não hoje, pode se excusar, né, do crime. Né? Do crime, exatamente. Então, assim, é polêmico o assunto. Coloca realmente os líderes religiosos, principalmente evangélicos, numa questão difícil de opinar. Né? A gente sempre entende, sempre vai se manifestar no sentido da pessoa sempre tentar restaurar um casamento, restaurar uma família, porque é importante você ter uma família, você ter um casamento saudável. A família ela é o centro da sociedade. Né? Mas... a gente pode orientar uma mulher a continuar sofrendo também? Não pode, né? Tem que falar para ela que ela tem que buscar o direito, né, pastor? E aí é justamente a função social da igreja, que não é a gente manter um posicionamento apenas centralizado ali naquela fé que, tá bom, mas a mulher está sofrendo, a família está sofrendo. Até que ponto nós vamos levar esse sofrimento? E a mulher ela vai ficar inerte diante daquele sofrimento, ela não vai denunciar. E aí a gente parte para um caminho que às vezes é sem volta, que é o feminicídio. Porque assim, o pastor, né, você é uma pessoa esclarecida, é um doutor, né, da lei, é um pastor, é um teólogo que tem um entendimento, mas a gente sabe que tem muitos lugares, né, no interior que tem pessoas que não têm essa sabedoria e está naquele patriarcado que ela continua no tempo de 30, 40 anos atrás. Então, ela orienta a mulher de uma forma negativa e, no final, acontece o feminicídio, uma agressão mais séria, e a criança naquele meio. Né? Então, fica assim, a gente fica, né, perdido como orientar. Pessoal, você que está chegando agora, esse assunto muito importante, né? Comente aí, faça, né, a sua pergunta, né? Esse assunto que a gente está falando hoje, que é fé e responsabilidade social, né? Como que os líderes religiosos eles podem interferir ou informar de forma responsável para as pessoas que estão na sua igreja, ou no seu templo, ou no seu terreiro. A gente não sabe. Os líderes religiosos. Então, não deixa de comentar. Não deixa de comentar de maneira nenhuma, porque o seu comentário ele é muito importante. E curta o nosso canal. Pastor, o senhor já passou numa situação dessa, de ter uma pessoa que pergunte para você, o que eu devo fazer? Eu devo continuar com meu marido ou eu devo, né, me separar? O que eu faço, pastor? Né? Eu já tive uma situação com uma pessoa assim, que ela foi, mas o pastor foi bem firme. Ele falou, separa. Isso há 20 anos atrás. Falou, separa porque ele vai continuar te batendo. E como o senhor faria, né, se uma mulher chegasse nessa situação de vulnerabilidade? Eu iria tomar a mesma postura que ele teve. Porque o que acontece? Como liderança religiosa também, a gente não pode atuar de uma forma contrária ao que determina a lei. Né? Então, ainda mais nós que temos acesso à informação, somos um pouco mais esclarecidos, inicialmente eu iria orientá-la juridicamente.
né? Olha, se você está sendo vítima de uma violência, né? Se o seu filho está sendo vítima de violência também, então você tem que procurar uma delegacia, você tem que registrar uma ocorrência. Até porque hoje no registro de ocorrência, a primeira coisa que acontece, a mulher agredida, a criança agredida, pode já, no momento do registro de ocorrência, pedir para que o agressor ele se afaste da residência. Então já existe uma separação ali de imediato, de pronto. Já a pela lei. Né? Pela lei. E assim, é o que nós falamos aqui, existiu uma atualização, a sociedade evoluiu, os direitos se modificaram. Né? Então, assim, como liderança religiosa, a gente entre orientá-la como a lei determina hoje e correr o risco, de repente, de ter uma morte, uma perda, é melhor você ser realista e falar a verdade conforme a lei determina. Porque é melhor, talvez, existir uma separação, que depois pode existir um perdão, pode existir uma reconciliação, né? Pode existir ali um casamento restaurado, do que você manter aquele relacionamento abusivo e depois aquilo ali progredir, de repente, para uma morte e aí não tem mais salvação. É verdade. Então, assim, é a gente perceber, né, que o líder religioso ele tem que ter essa consciência de responsabilidade, né, com o povo com o rebanho que ele toma conta. É uma responsabilidade social. É uma responsabilidade social. Porque hoje eu percebo, né, o senhor é advogado, eu também sou advogada, e eu percebo que muitas vezes juízes se esquivam dessa responsabilidade. Sim. E joga para outro. Porque ninguém quer carregar a culpa de levar um feminicídio porque falou uma palavra. E a palavra, ela mata. Exato. Se você dá uma má informação, você que está numa postura de líder, você prejudica a outra pessoa. Então, assim, é muito importante o que o senhor falou nessa questão de ter essa responsabilidade. E eu te pergunto, como equilibrar a fé ética cristã, o dever jurídico, sem impor crenças pessoais de direito do outro? Porque muitas vezes a gente tem a nossa crença e a pessoa chega, a gente está querendo, mas a gente não pode, a gente tem que ser imparcial. Como que o senhor lida com isso? Exatamente, é praticamente o resumo do que nós falamos anteriormente, né? A sociedade se evoluiu, as leis se adaptaram, né? Porque assim, a sociedade ela vive em constância evolução. Verdade. E com isso ela exige também a atualização das leis. Né? Então, até hoje, as entidades religiosas, principalmente até as evangélicas, elas já se evoluíram e já se transformaram para quê? Para recepcionar esse público atual. Né? Então, hoje o que nós temos é o quê? Algumas crenças do passado, né, e existentes até hoje, elas não podem prevalecer a respeito da existência e da atualização da sociedade. Porque elas vão se tornar crenças ultrapassadas, costumes ultrapassados. E essas crenças e costumes ultrapassados, elas vão impactar diretamente dentro da igreja, dentro do templo religioso, dentro dessas famílias. Então isso vai causar limitações. E aí quando foi o que a gente falou anteriormente, como eu devo agir diante de um caso de uma mulher que é agredida, né, há 40 anos atrás e hoje? 40 anos atrás, a gente iria seguir aquela crença firme, né, de casamento até que a morte nos separe e tudo mais, etc. Mas e hoje, que existe a lei, que hoje que existe informação, que o crime se evoluiu, né, que hoje apenas não existe só ali o cárcere e a violência, a sociedade já se evoluiu realmente para a morte, para a violência mais agressiva, né? Então, assim, a gente vai ficar preso a crenças e costumes do passado, que a sociedade era outra, a tratativa era outra, ou nós precisamos entender que existiu uma evolução. Então, a fé e a ética, hoje a fé cristã, a ética cristã, ou a fé e ética, ela não pode ficar atrelada somente ao passado, ela precisa evoluir, né? Obviamente a gente não vai agir de maneira contrária àquilo que a nossa fé prega, aquilo que a nossa fé determina, mas também vamos utilizar isso como um padrão que seja uma forma talvez de tentar nos imunizar de responsabilidade. Isso é muito importante a gente pensar, né? Porque a gente não pode fundamentar um ato
baseado numa crença, num costume. Verdade. Então, pessoal, você que achou esse conteúdo interessante, muito importante, que é falar de fé e de responsabilidade social, não deixa de curtir o nosso canal, não deixa de se inscrever e não deixa de colocar o seu comentário, porque isso vai fortalecer o nosso trabalho e ajuda esse debate a alcançar mais pessoas. Tem pessoas que estão aí atrás que estão precisando ouvir essas informações. E assim, pastor, o senhor falou uma coisa muito engraçada que, assim, eu pensando aqui, né, eu percebo quando se você, quem tem o conhecimento, né, tem quem não tem também, mas assim, Hollywood está aí, vários filmes, né, falando da vida de Cristo. E quando chega, né, abril, Sexta-feira Santa, o pessoal gosta de ouvir e gosta de assistir, né, falar de Jesus. E a gente percebendo, a gente vê que Jesus ele era muito ético nessa questão. Ele falava a verdade, doa quem doer. Então, ele olhava muito para a sociedade. E quando ele fala para a mulher, sai e não peques mais, ele está falando, não vai mais fazer coisa errada. É como se fosse hoje, olha, você perdoa ele? Ele te bateu? Ok, perdoa. Mas separa, vai em paz, né? Vai viver a vida que segue. E ele também, para que mais tarde ela não venha a ser uma notícia, né, de feminicídio. E assim, os líderes religiosos eles têm uma importância tremenda na vida das pessoas, porque a religião ela é necessária. Porque se você viver sem religião, né, como é que tu vai viver? Como que a sociedade vai viver sem religião? Né? Cada um ia matar um ou outro, cada um ia fazer o que queria, porque a religião ela é uma organização que é para proteger nós de nós mesmos. Porque, né, como Thomas Roberts fala, nós somos o quê? O lobo do próprio homem. Então, a gente tem, né, se a gente viver sem ter alguém que nos fale, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, você tem que caminhar assim, a lei está aí para isso. Imagine se não tivesse lei. Né? Quantas pessoas iam falar, quantas coisas o senhor está pensando agora e eu também estou pensando, e a gente poderia, as pessoas podem fazer numa hora de raiva, de fúria, mas ela freia porque ela sabe que tem a justiça. E para você, né, o doutor, que é assim, um imenso prazer estar com você, aprendi muito hoje com você aqui, né, as coisas que você falou, muito importantes. Que transformações reais o senhor já presenciou quando a fé se tornou ação social organizada? Isso é muito importante, né? Porque a gente vê, hoje a gente acompanha muitas ações, né, das entidades religiosas no geral, né? Mas assim, eu gosto muito de ações que atuam diretamente com os vulneráveis, sabe? Essa semana eu estive com uma pessoa que era um morador de rua, uma pessoa formada, né? E aí a gente chega no momento crucial, que é o quê? A ação do líder religioso efetivo. Quando ele deixa só de ser um líder religioso e ele exerce o seu papel fundamental de afetividade, de ajuda ao próximo. Exatamente. Assim, essa pessoa era um morador de rua, formado com 2 faculdades, por um momento de depressão, foi morar na rua. Né? E aí ele foi resgatado não só pela ação social ali, pela fé, mas ele deixou claro que a empatia o abordou, de quem conversou com ele, de quem transmitiu para ele ali um sentido de fé, um sentido de que, né, existe transformação, existe recuperação, existe renovo. Então, assim, quando a gente tem exemplos claros, né, de líderes que não se preocupam só efetivamente com a religião, né, mas que ela consegue ter essa visão macro, social, né, da muito empatia, da umbridade com o próximo, isso traz resultados fundamentais. E aí é como nós estávamos falando, da proteção da criança dentro do templo, né, da instrução aos seus membros, né, de como se portar, do que a lei o que a lei traz de benefícios, o que a lei traz de orientação. Isso é muito importante. Então a gente vê ali uma evolução da fé para alcançar ali a ponta mesmo, né? Sanar ali uma dor, um sofrimento e trazer. Então, doutor, a gente assim percebe que quando a fé
ela caminha junto com a justiça, ela caminha junto com a ética, a transformação acontece. A sociedade pode mudar. A sociedade só muda com pessoas com pensamento como o seu. Porque uma pessoa sozinha ela não consegue mudar. Mas se várias pessoas conseguirem, vai fazer a diferença na nossa sociedade. Ninguém faz nada grande sozinho, né? Ninguém faz, entendeu? Então, assim, essa lei 18.000, né, 14.811, ela trouxe mudanças, né, para o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre essa exigência de certidão de antecedentes criminais, que nós já falamos ainda agora sobre isso, para quem atua no Ministério Infantil. Essa lei, como o senhor já tinha até abordado aqui, ela determina, mas ela não obriga, não é isso que o senhor falou? Então, a lei ela especifica, né, as entidades que precisam obrigatoriamente ter essa documentação. Igual, por exemplo, abrigos, creches, escolas, entidades que atuam, vamos dizer assim, de forma contínua com crianças. Os templos religiosos, como eles não atuam diariamente, de forma cotidiana com as crianças, a lei não taxou elas. Entendi. Entendeu? Entendi. Porém, de forma preventiva, como existe uma lei que já preserva as crianças em creches, escolas e abrigos, o porquê não a gente também traz isso para o templo religioso? É muito importante, né? Já que nós estamos falando de cuidado de criança, cuidado de adolescente, que estão ali naquele momento de reunião, de culto, sob a proteção, sob o cuidado de terceiros. Então é importante a gente saber quem é o terceiro, porque a gente só deixa os nossos filhos em quem a gente... É verdade. E assim, como o senhor falou, essa medida, né, de prevenção, ela é muito importante porque ela vai prevenir. Porque assim, uma pessoa que está mal intencionada, ela não vai querer chegar lá, sabe que vai ter vai puxar uma documentação, ela não vai querer entrar nem na instituição. Exatamente. Ela vai se esquivar e vai sair, né? Então, assim, nessa questão de checar esse antecedente, o senhor orienta, né? Que Sim. sempre deve se fazer, né? Sim, como nós estamos falando, cuidado de crianças, né? Nós estamos ali durante um determinado período de culto, de reunião, deixando as crianças sob a proteção de terceiro, sob os cuidados de terceiro. Então, de forma preventiva, mesmo que a lei não obrigue as igrejas, os templos religiosos, como advogado, eu oriento que as igrejas solicitem sim as certidões daqueles que atuam com as crianças. Porque é uma forma justamente da gente prevenir e ter ali uma identidade de quem vai tratar. Então, pessoal, isso é muito importante. Se você está nos assistindo agora e você conhece algum líder religioso, passa essa informação para ele, pede para ele assistir o nosso programa, para ele ficar antenado e prevenir e saber do que ele pode fazer para proteger as nossas crianças. Porque a criança é a nossa joia preciosa, né? É um bem que ele é insubstituível. Então, você deixa seu filho lá, seu filho é para ser protegido, né? Então, assim, mesmo quando há obrigação legal expressa, o senhor entende que a igreja deve sempre adotar essa medida de prevenção. É isso, pastor? Exatamente. Não existe burocracia para poder ter documentação, tá? É uma documentação simples que você consegue puxar diretamente pelo site da Polícia Civil, né? Aqui no Rio, você entra no site da Polícia Civil lá e você consegue puxar os antecedentes criminais. Então, assim, porque nem tudo que, vamos dizer assim, nem tudo que não seja obrigatório, né, nós devemos nos esquivar de fazer. É um meio de prevenir, né? Então, como nós temos um meio de prevenção, né, que a lei já determina para outros ambientes, o porquê não a gente trazer para o templo religioso? Né, onde nós estamos ali concentrados, a nossa atenção ali no nosso momento de fé, de espiritualidade. Então é importante a gente acessar lugares que nossos filhos vão estar efetivamente ali, pelo menos protegidos, com uma garantia maior. Então, mesmo que a lei não obrigue o templo religioso, a minha recomendação como advogado, atuando de forma preventiva, é que sim, que se seja solicitado daquele que vai trabalhar com crianças a certidão de antecedentes criminais.
Isso é muito importante, né? Porque a mãe que sabe, né, de que tem essa. Você que está em casa agora, né? E você já sabe que existe essa lei, você vai olhar para o seu pastor ou para o seu líder religioso, você pode até perguntar: o senhor checa os antecedentes de quem toma conta dos meus filhos, das crianças? E você vai ficar por dentro. Então, isso é muito importante. Quando você vê um líder religioso com essa preocupação, é esse lugar que eu quero estar. É um lugar de acolhimento, é um lugar que me transmite fé, mas é um lugar também que vai me dar uma garantia, né, que eu posso dizer assim, de uma prevenção para que o meu filho não seja abusado, não seja molestado, né, não sofra nenhum tipo de violência. Porque, às vezes, não é só a violência física, é a psicológica também. Né? Então, assim, os pais eles têm que estar antenados. E quem estiver aí do outro lado, pode curtir aí o nosso canal, pode fazer suas perguntas, deixar o seu comentário, pode procurar, né, na rede social o doutor, teólogo, pastor Herbert. O senhor poderia até falar também da sua rede social, deixar a sua rede social depois aí, quando estiver finalizando o programa, que vai ser muito importante. Porque tem pessoas que estão lá do outro lado que elas estão com dúvidas. Quantas dúvidas foi tirada hoje? Para mim, então, dessa questão de deixar a criança lá na escolinha e a gente saber que tem um líder religioso que é preocupado nessa situação social, ver pessoas que têm empatia para tirar as mulheres de estado de vulnerabilidade, as pessoas que são dependentes química também. Então, assim, a igreja ou os templos religiosos, as religiões, elas têm essa questão aí fundamental de responsabilidade social. E como que o senhor pode deixar assim de mensagem, né? Ou como que o senhor pode falar do seu ponto jurídico, institucional? Quais são os riscos para uma igreja que ignora essas políticas de prevenção? É muito delicado para elas. Por quê? Como nós estamos falando, nós estamos aqui comentando sobre terceirização de responsabilidade. Né? Então, quando um templo religioso ele se compromete a dar, por exemplo, ali uma escolinha para as crianças, um estacionamento para os carros, né? Todo um serviço, vamos dizer assim, que é disponibilizado pelos templos religiosos, a igreja ela é corresponsável se acontecer alguma coisa. Né? Então, assim, como nós estamos falando de crianças, né? Vamos pegar um caso hipotético. Uma criança foi molestada lá no ambiente lá dentro de um templo religioso. Aquele líder religioso, ele pode responder, tá, criminalmente, civilmente também, pela sua omissão. O que seria a omissão? Olha, ele deixou lá uma pessoa responsável pelas crianças que, de repente, ainda é um dependente químico, está num processo ali, né, de né, ou é uma pessoa que possui um histórico. Então, de uma certa maneira, se o líder religioso ele não tomou uma precaução de analisar quem são as pessoas que ele está dando ali responsabilidades, ele é tão corresponsável quanto essa pessoa se acontecer alguma coisa. Então, por isso que a gente sempre fala, embora a lei não obrigue, é dever do líder religioso atuar de forma preventiva. Porque se acontecer algo dentro do templo religioso, ele é E ele que vai responder, né? Ele que vai responder diretamente. Então, assim, essa questão de você colocar pessoas sem ter esse devido, né, essa devida precaução, isso é um risco que tanto as crianças correm como o próprio líder religioso. Ele pode responder, como o senhor falou aqui, tanto civil como criminal. Então, de repente, ele está respondendo alguma coisa que não vai ser legal, né? E a prevenção também pode ser vista como uma forma de amor cristão e testemunho público, doutor? Lógico. É como nós falamos aqui, né? Se eu me preocupo com quem eu estou terceirizando responsabilidade, né? Se eu estou buscando ali informações, saber quem é aquela pessoa, saber sobre o passado, sobre o presente, né? Até eu ter um nível de confiabilidade, de terceirizar aquela responsabilidade para ela, nós estamos falando aqui
obviamente, de um sentimento de cuidado, de um sentimento, né, de carinho, de um sentimento de realmente de responsabilidade sobre aquelas pessoas que estão sob a minha liderança, né? Então, tudo que nós podemos fazer para poder proporcionar uma tranquilidade, proporcionar ali para a pessoa uma garantia que ela está num ambiente que realmente teve todo o cuidado necessário, que nós não vamos falar só de Bíblia, só de fé, só de outros assuntos ligados à religião, né? Mas que todos os setores daquele templo religioso, daquela religião, eles estão atenados ao cuidado, ao carinho, ao amor. E assim, doutor, é um assunto tão relevante, essa questão da fé, é tão relevante essa questão da fé, da ética e da responsabilidade social, que quando a gente pensa, né, a gente fala de igreja ou de algum setor, algum templo, algum lugar que fala de religião, que tem acolhimento, a gente fica pensando, qual a função real, né, do líder religioso? E quando a gente vê que tem pessoas como você, que orienta outras pessoas a trabalharem de forma correta, com responsabilidade social, eu acho, na minha opinião, que esses líderes tinham que ir correndo na tua rede social e seguisse você, ouvisse os seus, né, as suas lives, as suas pautas, porque assim, a pessoa que vai montar, acha que vai entrar numa denominação religiosa e vai montar um templo, vai abrir uma portinha ali é uma responsabilidade muito grande. Ali você está lidando com pessoas, com vidas, e se você não tem orientação, né, fica só na mente que é só fé, a fé sem obra ela é morta, né? Então a gente tem que seguir o que está ali. Se ela sem a fé sem obra é morta, como que eu vou abrir uma portinha e vou cultuar o meu Deus para fazer desse jeito? É melhor fazer dentro de casa, que você não vai estar prejudicando ninguém. Aí você coloca várias pessoas ali, naquele local, e a pessoa vai acabar tendo alguma situação que vai atingir a vida dela. Então, assim, tem que ter essa conscientização que você está lidando com vidas. O líder religioso, no meu ver, é uma pessoa como se fosse um médico, porque a palavra dele pode matar. Sim. A informação dele também. Então, ele está ali para acolher e para ajudar. Então, assim, a tua pauta hoje, de que você trazer essa questão para a gente, né, é muito importante. E você que acompanhou a gente até aqui, pessoal, não deixa de dar o seu like, se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar, para que o nosso programa ele venha, né, a crescer, que venha trazer mais informações e que essa pauta de hoje venha chegar em pessoas que precisam ouvir toda essa situação. Porque abrir um instituto, abrir uma igreja, abrir qualquer setor que vai ajudar a sociedade, tem que ser com responsabilidade. Né, pastor? E, assim, você, né, que é jovem ainda, como que você vê nessa situação aí dessas igrejas e desses institutos que querem orientação para abrir, para começar? Poxa, eu acordei hoje, estou com vontade de ajudar as crianças. Acordei hoje, estou com vontade de fazer um trabalho social, tirar as pessoas de estado de vulnerabilidade das ruas. Como que eu devo agir? Como que eu devo fazer? Né? O que o senhor pode falar para essas pessoas que estão nos ouvindo? Como que ela deve seguir para ajudar as pessoas sem ter essa situação aí de ter um processo civil, um processo criminal? O que o senhor orienta para esse pessoal que está do outro lado aí, que está nos curtindo e nos ouvindo? Bom, primeiro, obrigado por me chamar de jovem, né? É jovem ainda. Antes de qualquer projeto, nós precisamos ter informação. Legal. Né? Nós precisamos ser organizados. Repito, quando Deus criou, né, o mundo, Deus criou de forma planejada. Né? Criou os céus, a terra, os animais, e foi criando tudo. Um templo, principalmente um templo religioso, uma liderança religiosa, ela não pode atuar de qualquer maneira. Ela não pode atuar de qualquer forma. Ela é um exemplo. Né? Ele é um espelho para a sociedade. Então, assim, se você quer de fato
iniciar um templo religioso, iniciar um projeto, iniciar algo que vai ajudar as pessoas, busque informações, busque se regularizar, né? Busque efetivamente fazer seu estatuto, sua documentação, se atualize a respeito das leis, né? Nós hoje falamos aqui de certidões criminais para trabalhar com crianças nos tempos religiosos, falamos a respeito da violência contra a mulher, né? Então são temas e pautas hoje que estão em evidência em toda a sociedade. Então você, como liderança religiosa, você hoje não pode viver só de Bíblia, você tem que conhecer efetivamente o que está acontecendo ao seu redor, porque as pessoas vão te procurar não só para poder ter ali alguma questão só religiosa. As pessoas vão trazer para você também problemas do cotidiano. E quanto mais você se alimentar de informações, de técnica, de estudos, mais preparado também você vai estar para atender o seu público. Gostaria de agradecer, eu que agradeço, né, a oportunidade. Gostaria de agradecer quem ficou conosco até o momento assistindo, espero ter contribuído de alguma forma. Quem quiser um pouquinho mais de informação pode seguir lá meu Instagram, né? hcesar com Z _construir, hcesar _construir, né? Herbert César, o construir do meu instituto, tá? Diariamente eu coloco informações lá. Legal. E estou pronto aqui para poder auxiliar aos líderes que querem se regularizar, que possuem alguma dúvida, para conduzir os seus ministérios, seus tempos de uma forma e baseada em... Muito obrigado. Doutor, assim, foi de imenso prazer de estar com você aqui, falar com o doutor, com um pastor, teólogo, uma pessoa que conhece a ética, conhece a justiça e conhece a fé. Então, assim, para mim foi muito gratificante, muito importante. Te agradeço, né, imenso de ter disponibilizado seu tempo para dar essas informações para as pessoas que precisavam ouvir. E se você está do outro lado, se você achou esse conteúdo relevante, comenta, siga o nosso canal, não deixa de passar adiante, compartilhe, porque vai ser muito importante para que o nosso programa ele venha a crescer. Então, eu agradeço imensamente vocês que estiveram conosco até aqui. Olha, um beijo, que Deus abençoe a todos, e fiquem na paz, e sigam o nosso canal, e sigam o nosso próximo programa, Vozes, Luta e Resistência. Beijo, ficam na paz.